A paz do Senhor para as irmãs. Esse aqui é o ensino que foi ministrado ontem, né? No grupo de louvor. E eu tô trazendo aqui para as irmãs que não puderam comparecer. Então, o vídeo que eu mandei para as irmãs anteriormente a esse é o vídeo que vai mostrar de maneira bem detalhada como que foi feito as vestes sacerdotais, a roupa do sumo sacerdote, que no caso foi Arão, o primeiro sumo sacerdote lá do povo de Israel. E a gente pode falar com tranquilidade, falar com confiança, né? Que o sumo sacerdote, ele também representa Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, essas vestes aqui, de maneira simbólica, também traz, de maneira profética, muitas coisas sobre o que Cristo fez por nós, né? E é isso que eu queria trazer para as irmãs hoje, falar dessas vestes e falar também do significado profético de cada pedra. Esse é um estudo bem longo, mas eu vou fazer de maneira bem resumida, bem enxuta, para não ficar muito longo esse vídeo. Então aqui, ó, a palavra vai dizer assim: para seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então essas vestes, elas traziam, as vestes sagradas são vestes separadas, específicas, e que trazia dignidade e honra, ou seja, essa roupa, ela traz dignidade e honra a Cristo, ela dignifica e honra o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que é Jesus Cristo. Então, ele usava essa roupa para ministrar ao sacerdócio. Sem essa roupa, ele poderia morrer diante de Deus, porque tinha que estar usando essas vestes para poder entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Aí haviam dois tipos de vestes, né? Aqui nesse caso, a primeira veste dele, que é essa aqui completa, né? Completinha. Essa aqui ele usava no dia a dia, ele usava sempre essa roupa. E ele andava somente aqui no lugar santo, como vocês podem ver nessa imagem aqui, ó, é do tabernáculo. Essa parte vermelha é o átrio, né? E essa parte azul é o lugar santo, onde tem um incensário, candelabro. Então, o sumo sacerdote no seu dia a dia, nos dias assim do ano, ele ficava mais nessa área. Ele ficava no átrio e ficava no lugar santo ministrando. Depois eu vou falar aqui o caminho que ele percorria no tabernáculo. Então, essas eram as vestes que ele usava no dia a dia. Aí a roupa dele tem as mesmas cores que já foi mencionada na cortina, já foi mencionada naquela parte que cobre em cima, né, do tabernáculo. Então as cores da realeza, do céu, que também representa Cristo de maneira profética, o branco, que é pureza, o vermelho, que é o sangue, né, a púrpura, o roxo, que é a realeza. Então ela traz essa ideia também, toda essa simbologia, as cores da roupa do sumo sacerdote. E a roupa que ele usava para entrar no lugar santíssimo ou no Santo dos Santos, em algumas traduções, aonde ele ministrava na Arca da Aliança, diante da glória de Deus uma vez por ano, onde ele colocava o sangue no propiciatório, ele usava essa veste, somente essa roupa de linho fino, essa roupa branca aqui de linho fino, para ministrar diante do Senhor. Então ele usava essa roupa aqui somente uma vez por ano, para adentrar na presença do Senhor, para a expiação do pecado de toda a nação de Israel. Aqui embaixo, logo abaixo, tem o caminho em que o ofício do sumo sacerdote, onde ele percorria, o que ele fazia no seu dia a dia. Então aqui a gente aparece o altar do sacrifício, que já foi falado no ensino anterior, que o povo sacrificava. Ele pegava as brasas desse altar do sacrifício e levava até o altar do incenso. O altar do incenso vai ser o próximo estudo, que é o último item do tabernáculo. Então aqui ele levava essas cinzas, essas brasas desse sacrifício, levava até o altar do incenso. Então ele era o representante do povo, né? O povo levava o seu sacrifício, mas eles não podiam entrar no lugar santo. Então o sumo sacerdote, ele intercedia pelo povo, ele ia lá e representava aquele sacrifício, aquele perdão do pecado que o povo trazia no altar do sacrifício, tá? Então esse era o caminho que ele percorria, né, durante o seu dia a dia. Enquanto os sacerdotes, que seriam seus filhos, eles auxiliavam ele nas outras tarefas, eles auxiliavam
para manter aceso aqui o candelabro. Eles auxiliavam também na verificação do pão, se não estava tendo mofo, se não tinha nenhum problema na mesa dos pães. Eles auxiliavam também aqui na hora que ia sacrificar o animal, eles colocavam, auxiliavam também. Então, os sacerdotes, eles eram auxiliadores do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, ele tinha essa função de estar levando para o altar do incenso essas brasas. O sacerdote não fazia isso, somente o sumo sacerdote que tinha esse acesso ao altar de incenso, tá? Então, no lugar santo. Entanto que aí aquela palavra, né, que foi dita, quem pode estar no lugar santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então a gente tem esse acesso, mas para a gente ter esse acesso, a gente tem que estar limpo de mãos e puro de coração através do arrependimento, que acontece bem aqui na entrada do átrio, né, do tabernáculo, que é o arrependimento dos pecados. Só para relembrar e para fixar bastante a questão do arrependimento. Porque ele é a porta de entrada para tudo que a gente vai fazer na presença de Deus. O arrependimento ela é o ingresso, é a porta de entrada para a gente ter uma profundidade maior com Deus. Então aqui aqui é uma demonstração daquilo que já foi dito no vídeo. Então vou pular essa parte aqui, né? Vou falar depois de maneira mais vou falar de maneira profética também essa parte aqui, ó. Aí, aquela pedrinha que vai no ombro, né, do sumo sacerdote que apareceu no vídeo, vai com os nomes dos filhos de Israel. E é bem interessante que é como se Deus levasse os nossos nomes, Jesus carregasse os nossos nomes nos ombros. Ele carregou, sim, né? A palavra de Deus vai falar assim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Jesus tornou o nosso fardo leve e suave, porque ele nos carregou em seus ombros. Então a gente pode levar também essa ideia das pedras sobre os ombros, como Jesus Cristo nos carregando todo o peso do pecado que nós tínhamos, ele carregou sobre os ombros. Ele está nos carregando sobre os ombros porque ele é mais forte, ele é quem pode nos ajudar, nos auxiliar a vencer o pecado. É somente com ele que a gente pode obter a salvação. Então, querendo ou não, nós somos carregados por Cristo. A gente não faz quase nada. A gente, na verdade, só dá a liberdade para o Espírito Santo habitar em nós. E nós tomamos decisões. Porém, o carregar é um cargo que Cristo fez por nós. O carregar o nosso nome nos ombros, Cristo ele já fez por nós. Então, o carregar nos ombros significa isso, ele ser forte o suficiente para nos carregar, né? Carregar o nosso pecado, a nossa dor. Ele carrega, né, sobre os seus ombros. Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. E também, a gente pode falar também sobre o peitoral, né? Que ele carrega também os mesmos nomes que estão nos ombros, ele também colocou no peito. E no peito é onde está o coração. E o coração simboliza o sentimento, o amor, né? Então, quando o sumo sacerdote, que é Cristo, né, também está carregando o nosso nome no peito, quer dizer, ele tem amor por nós também, ele tem um sentimento por nós, ele carrega o nosso nome no coração dele. Ainda com nossas falhas, limitações, ele está nos carregando no seu grande amor, no amor que excede o entendimento. Porque às vezes a gente para e se pergunta e fala: Senhor, a gente é tão pecador, a gente é tão errado, como é que o Senhor consegue ainda nos amar? Por que o Senhor ainda nos ama? Por que o Senhor ainda nos ouve? Por que o Senhor ainda nos abençoa sem a gente merecer? Porque Ele carrega continuamente o nosso nome no coração dele. Esse é o amor que excede o entendimento, né? A gente até se emociona de pensar sobre isso, né? Então eu fico emocionada, bastante emocionada com isso, de saber desse amor tão grande que Ele tem por nós. Que nada pode separar o amor, né, de Deus por nós. Então, ele carregava, né, essas pedras. Há quem diz, né, que quando ele ficava diante do altar, não no Santo dos Santos, mas de frente ali para o altar, próximo ao altar, as pedras brilhavam. E ali traziam um significado, alguma profecia, ou Deus falava com o sumo sacerdote através dessa forma. Há relatos sobre isso, não é bíblico, não está escrito na Bíblia,
porém há tradições judaicas dizendo que essas pedras elas brilhavam diante da glória de Deus, elas brilhavam e tinham significado, e então o sacerdote entendia o que Deus queria falar. Fora também, né, também as pedras de Urim e Tumim, que eles tiravam, né, tirava a sorte para dizer sim ou não para alguma questão que o povo tinha, que o povo perguntava. Por exemplo, às vezes consultava o Senhor, falava assim: Senhor, a gente pode ir para a guerra contra os filisteus? Aí o sacerdote ia lá diante de Deus e tirava a sorte do Urim Tumim, que são essas pedras aqui, ó, preta e branca. E aí, tirando a sorte, ele dizia sim ou não. Então, era essa função também do sumo sacerdote, ele julgava as nações, né? Aí, aqui eu vou falar rapidamente sobre cada uma dessas pedras. Esse vídeo já tá dando 11 minutos, mas eu vou tentar ser mais rápida possível. Aí essas pedras aqui, de maneira profética, tá, irmãs? É uma maneira profética de falar sobre o que está sobre o peito de Arão, o simbolismo profético. E o simbolismo profético foi tirado das profecias que Jacó lançou sobre seus 12 filhos, porque se são as 12 tribos de Israel que estão sobre o peito de Arão, então aqui ele ligou com o rapaz que fez o estudo, ele ligou justamente com a profecia de Jacó, que Jacó lançou sobre as 12 tribos de Israel. Então eu vou começar aqui. O primeiro, né, que é o primogênito de Jacó, foi Ruben, que é a primeira pedra, é o sárdio. Então essa aqui é a profecia. Então eu vou ler aqui para as irmãs o que está escrito na Bíblia. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então, Ruben, ele era o primogênito, ele era o que receberia a maior bênção, porém, ele acabou perdendo esse direito, porque ele se deitou com uma das concubinas de seu pai Jacó. E pelo fato dele ter feito isso, ele perdeu esse direito. Então, ó, o primogênito era o herdeiro de uma bênção especial, porém, estabilidade emocional e imoralidade sexual desonrou, né, o seu pai, ele perdeu a sua bênção. Então, essa pedra simboliza desonra e traição. A próxima é Levi e Simeão. Então, vamos ver o que Jacó vai falar. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Aqui ele está falando sobre o episódio que aconteceu quando Diná, né, foi estrupada por um povo, né? Jacó estava peregrinando sobre um povo, eu esqueci o nome do povo, mas aí Diná foi estrupada e Levi e Simeão se levantaram e mataram, né, todos aqueles homens. Eles falaram assim, olha, eles usaram, né, de astúcia, né, e falaram assim, olha, se vocês se circuncidarem, então você poderá casar com a minha irmã, porque depois eles quiseram, aquele homem que estrupou Diná quis casar com ela depois de ter estrupado ela. Então, na astúcia, eles disseram, não, você pode casar, mas porém, se toda a sua família, se toda a sua casa se circuncidar. E aí, quando eles circuncidaram e ficaram acamados por causa da circuncisão, eles aproveitaram e mataram todos aqueles homens. Então, aqui ele está falando desse sangue derramado, que Levi e Simeão derramaram naquele lugar. Então, aqui essa pedra simboliza violência e ira. Depois tem a safira, que é Judá. Então, aqui vamos falar de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro, ou seja, o reino, não se arredará de Judá,
nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão escuros ou vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Então aqui está falando sobre a profecia de Judá. Jesus, ele veio, né, da descendência de Judá. Davi veio da descendência de Judá. Então, esse cetro que não se arredará de Judá está mencionando Cristo, que vai ser o rei. Ele é o nosso rei eterno. Então, não vai se apartar de Judá. Porque José, né, que é o pai de Jesus, profeticamente falando, ele veio da tribo de Judá. Ele é filho de Davi. Então, por isso que essa profecia é lançada sobre Judá. Jacó lançou sobre Judá. Então, ele foi abençoado com essa bênção aqui, do cetro não se apartar de Judá. Aqui fala, ó, ele amarrará o seu jumentinho à vide, menciona Cristo, né, vindo, entrando em Jerusalém, no jumentinho, né, e o povo com as oliveiras na mão, falando, Hosana, Hosana nas alturas, né, clamando ele como um rei, né. Então, a gente vê também essa passagem lá, se cumprindo em Cristo. E também fala sobre lavará sua roupa no vinho, né, lavará sua roupa no sangue, né, naquela cruz que Cristo lavou suas vestes no sangue da cruz. E também a gente tem que lembrar que também Judá não foi um homem que merecia isso, né? Porque essa bênção, porque Judá, ele foi o que falou para os irmãos venderem a José. Ele não agiu de maneira correta com a sua nora. Aquele episódio em que a nora casou com seu filho, aí o filho derramou a semente dele na terra, não quis derramar sobre a vida dela para ela engravidar e ter filhos. Deus matou esse filho, aí ela casou com o mais novo fez a mesma coisa, Deus matou também esse mais do meio, né, o filho do meio. Aí sobrou o mais novo, aí Judá pegou e falou, não, volta para casa da sua mãe, fica lá, na hora que o mais moço crescer, eu te dou ele em casamento. Só que ele não deu, porque ele temia que ele também fosse morrer. Então ela pegou, se vestiu de prostituta, né? Aí Jacó não a reconheceu, se deitou com ela ficou grávida de gêmeos, e aí ele queria apedrejar ela falou, olha, esses filhos são seus. Aí até que Judá fala, você foi mais justa do que eu, porque ele abandonou ela, né? Ele não foi fiel à palavra que ele tinha dito a ela. Então Judá, querendo ou não, ele não foi uma pessoa que merecia essa profecia. Porém, aí ele recebeu. Então, por isso que essa pedra tem esse nome profeticamente, de graça não merecida. O lápis lazuli, que é o Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero ao Senhor. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele acometerá por fim. Então, da tribo de Dan vem o juiz Sansão, por isso que fala que julgará o seu povo. Como cobra, ele introduziu uma idolatria em Israel, porque Jeroboão construiu um bezerro de ouro. E aí, depois a salvação é clamando pela salvação que viria, né, de Jesus. Então, aqui significa amaldiçoado que clama por salvação. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Aqui, gazela é mencionado em Salmos, né, 42:1, como a corça anseia por água, sede por Deus, né, que anseia a presença de Deus, e profere lindos discursos. Né? Jesus habitou nas terras de Naftali e lá ele proferiu lindos discursos, né, o sermão da montanha. Então, os que habitam no Senhor são expostos à beleza da sua palavra e correrão livres para a sua glória. Uma maneira assim bem bonita assim, que foi dito, né, sobre essa pedra. Jacinto, Gade. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá, ou ladrões o acometerão, mas ele a acometerá por fim. Então, em Jeremias 49:1, eles foram atacados por ladrões, só que depois triunfaram. Então, é o triunfo de Cristo e dos salvos no final, profeticamente falando. A Ágata, Asser, de Asser o seu pão será gordo e ele dará delícias reais. Então, bênção de prosperidade, vida abundante e a real prosperidade em Deus.
tudo aqui, todas as profecias, elas estão ligadas a Cristo aqui, né, dessas pedras. Isacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Repouso entre duas cargas, Jesus trocando os nossos fardos por descanso. Veremos assim o quão bom é servi-lo. Menção profética ao Calvário. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu termo será para Sidom. Prosperidade nos negócios, porto seguro, riqueza de terras. Cornalina, José. José recebeu a maior bênção, porque ele recebeu o direito de primogenitura que Rúben perdeu. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outreiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. A maior bênção, a casa de Israel que se apartou de Deus, e o Senhor espalhou pelas nações, mas se reconciliou com Deus por meio de Cristo, os gentios que somos nós. Então, firmado no Todo-Poderoso, possui as maiores bênçãos. Benjamim é o lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Então, Benjamim era uma tribo conhecida pela sua barbárie. Saul veio dessa tribo. Paulo também era descendente dessa tribo. Então, barbárie exposta, condenada, mas redimida. Então, o que significa tudo isso aqui? Perceba que, profeticamente falando, tem pedras aqui que simbolizam desonra e traição. Tem pedras aqui que falam sobre graça não merecida, violência e ira. Então, querendo ou não, Cristo carrega sobre o seu peito não só o nosso nome, mas as nossas mazelas, as nossas maldades, a nossa ira, a nossa violência, a nossa desonra, a nossa traição. Ele carrega e ele nos dá uma graça que não merecemos, né? Deus, ele, apesar de toda essa tribo ser imperfeita, apesar desses homens serem imperfeitos, Deus os colocou como cabeça de nações. Apesar de tudo que eles têm feito no passado, como Jacó, como também Judá errou também no passado, Deus ainda assim o abençoou, Deus ainda assim deu herança para sua família, Deus não o matou, não o destruiu, pelo contrário, ele os abençoou. Então, da mesma forma somos nós, ele carrega sobre nós, ele carrega sobre o peito o nosso nome. E apesar das nossas falhas, do nosso passado, do nosso pecado de hoje, do nosso pecado de amanhã, ele ainda carrega o nosso nome no peito e no ombro. Apesar das nossas maldades, ele nos dá uma graça imerecida. Apesar de nós sermos falhos e não dar o que o Senhor merece, o Senhor, ele nos abençoa, ele nos dá uma prosperidade, ele nos dá salvação, vida eterna. Ele nos tem preparado coisas grandes que nós não ouvimos, que nós ainda não vimos, nem passou pelo nosso coração. Então esse é o Deus que nós servimos, um Deus misericordioso, um Deus grande, um Deus cheio de amor, cheio de carinho, um Deus que, na verdade, merece muito mais, mas que a gente muitas das vezes não dá para ele, né? A gente não dá o que ele merece. Mas ainda assim, ele nos dá o que a gente não merece, que é o bem. Ele paga o mal que nós fazemos com o bem. Esse é o nosso Deus, por isso que ele fala para a gente ser parecido com ele e pagar o mal que fazem com nós com o bem. Por isso que ele fala para a gente ser como filhos, para a gente ser parecido com ele todos os dias, né? Que a gente possa sempre olhar para essa misericórdia, para essa bondade, e que essa bondade venha frutificar no nosso coração. Que nós possamos derramar também essa bondade de Deus
e essa bondade seja derramada também com o nosso próximo. Nós não venhamos ficar pensando como muitos triunfalistas pensam, né? Ah, o fulano está me perseguindo, tomara que Deus o coloque na cama, ou Deus vai cobrar dele, Deus vai fazer isso com ele. Sendo que nós não fomos chamados para isso, a gente foi chamado para desejar o bem. Nós somos chamados para, ainda que haja desonra, traição contra a nossa vida, que nós possamos derramar o bem, nós possamos carregar também o nome daqueles que fazem o mal para nós no nosso coração, que possamos orar por essas pessoas, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, porque Jesus fala: se vocês amam somente aqueles que amam a vós, que galardão tereis? Os publicanos e os fariseus fazem da mesma forma, eles amam aqueles que amam a eles. E Deus quer que a gente seja parecido com Ele, que a gente carregue também nomes nos nossos ombros. Não que a gente seja o sumo sacerdote, mas porque, como nós somos chamados por Deus para ser filhos de Deus, para ser parecidos com Deus, nós também temos essa oportunidade, também esse dever de estar também orando e ajudando os que são mais fracos, os que não conseguem andar por conta própria, os que não conseguem caminhar por conta própria. Por isso que a palavra fala: endireitai as vossas veredas, para que o que manqueja, aquele que está atrás de você que manqueja, ele possa ser sarado também, ele possa ser sarado pelas nossas pisaduras, porque assim como fomos sarados pelas pisaduras de Cristo, nós também temos que também caminhar nesse caminho que Cristo caminhou, que Cristo andou, ser imitadores de Cristo, para que outros também venham ser sarados, venham ser curados, né? Por isso que Cristo fala: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Então, o que Cristo fez na terra, Ele dá a oportunidade de fazermos também. Ele nos dá o poder e a graça de também praticarmos. Então, a gente não pode dizer: olha, somente Cristo andou nessa terra, somente Ele conseguiu fazer tudo o que Ele fez. Não, Ele andou e deu exemplo para que nós fizéssemos também e fôssemos parecidos com Deus, parecidos com o nosso Pai que está no céu. Porque assim como nós somos parecidos com os nossos pais carnais, porque os nossos pais que nos criaram, a gente é parecido com eles. As coisas que nós aprendemos no nosso dia a dia, como nós aprendemos a ver o mundo, quem nos ensinou foi o nosso pai, nossa mãe e nosso pai. Isso significa que nós somos parecidos com os nossos pais. Se o meu pai, por exemplo, um exemplo que eu vou dar bem rapidamente aqui, que já deu 30 minutos. Se meu pai, ele lia muito o livro, e eu olhava ele lendo, e ele falava muito do livro que ele lia, e eu passei a ler porque o meu pai lia, então eu sou parecida com o meu pai porque ele lia também. Então, são questões que na convivência a gente se torna parecido. Da mesma forma é com Deus, quando a gente vai convivendo com Ele, a gente se torna parecido com Ele. Quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente entende o amor dele. Por mais que seja um amor além do entendimento, a gente vai se aprofundando nesse amor e a gente vai vendo que realmente esse amor não faz sentido, mas é um amor que Deus decidiu amar. Não é um sentimento, é uma decisão. O Senhor falou assim: eu decido amar o meu povo, ainda que não mereça, ainda que eles me desonrem, ainda que eles me traiam, ainda que eles pequem, mas eu decidi amá-los, eu decidi pagar o mal que eles fazem com o bem, eu decidi dar salvação, eu decidi dar eternidade, eu decidi oferecer a eles o meu melhor. Então, da mesma forma, nós temos que decidir dar o nosso melhor àqueles que nos fazem mal, principalmente para aqueles que nos fazem mal. O nosso alvo principal é para os que nos fazem mal, porque aí sim nós seremos parecidos com o nosso Pai que está no céu. Amém? Essa é a palavra que foi ministrada no meu coração pelo Espírito Santo, que foi falado, foi mostrado aqui, né, sobre a roupa do sacerdote. E aqui, ó, essa é a roupa do sacerdote, que auxiliava o sumo sacerdote. Então, se o sumo sacerdote, que é esse daqui colorido, né, bonitinho, era Arão, que representa Cristo, nós somos esse daqui, o sacerdote. Nós somos o sacerdote que auxilia Arão no sacerdócio, no tabernáculo. Nós somos esse daqui, né? Nós somos sacerdotes do nosso Deus Altíssimo, né? Que está no céu. Amém?
Amém? Que Deus abençoe a cada um e que essa palavra possa frutificar no coração de cada um. Amém?